Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. O imposto a César. Enviaram então a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram, e ele disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhes: O que é de César, dai a César, o que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Buscando prender o Senhor, os sumos sacerdotes temeram a multidão. Por isso, tentavam, por meio dos poderes terrenos, fazer o que não puderam fazer por si mesmos, de modo que parecessem inocentes de sua morte. Por isso se diz: Enviaram então a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para enredá-lo com alguma palavra. Teofilacto Diótrida. Sobre os herodianos, dissemos em outra parte que se tratava de uma nova seita, que dizia ser Herodes o Cristo, pelo fato de haver desaparecido a linhagem dos reis dos judeus. Mas outros chamam de herodianos os soldados de Herodes, introduzidos pelos fariseus como testemunhas do que era dito por Cristo, a fim de apanhá-lo e prendê-lo. Vê, pois, a malícia deles e de que maneira queriam enganar Cristo por meio da adulação, pois segue-se. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Pseudo Jerônimo. Interrogavam-no, pois, com palavras adocicadas, e circundavam-no como abelhas que levam mel na boca e o ferrão nas costas. São Beda. Com uma pergunta mansa e enganosa, provocaram-no a responder que temia mais a Deus que a César, e a dizer que não se deviam pagar os tributos, de modo que, ouvindo-o, os herodianos imediatamente prendessem um autor de rebelião contra os romanos. Por isso acrescentam: E não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências. Teofilacto Diócrida. De modo que, contra a verdade, não honras a César. Por isso acrescentam: Mas ensinas, de fato, o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? A armadilha tinha um precipício de cada lado, de modo que, se respondesse ser lícito pagar o tributo a César, chamaria o povo contra ele, como alguém que o reduz à servidão. Mas se dissesse não ser lícito, acusá-lo-iam de excitar o povo contra César. Mas a fonte da sabedoria escapou do ardil, pois se segue. Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que o veja. São Beda. O denário é um tipo de moeda que valia 10 moedas menores e tinha a imagem de César. Por isso se segue. Eles trouxeram. E ele disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Aqueles que julgam ser a pergunta do Salvador provocada pela ignorância
Não pela providência, aprendam com isto que ele poderia saber de quem era a imagem, mas perguntou-o para responder à fala deles de modo conveniente. Por isso se segue. Então Jesus disse-lhes: o que é de César, dai a César, o que é de Deus, a Deus. Teofilacto Diócrida. Como se dissesse: dai aquilo que tem a imagem a quem é por ela figurado, isto é, o denário a César. Podeis, portanto, pagar o imposto a César e oferecer a Deus o que é apropriado. São Beda. Isto é, os dízimos, as primícias, as ofertas, as vítimas, da mesma maneira como ele mesmo entregou a Deus o que é dele, fazendo a vontade do Pai. Pseudo Jerônimo. Ou de outro modo, entregai a César a moeda por ele arrecadada, e que tem sua imagem, mas entregai-vos livremente a Deus, pois sobre nós está selada a luz de tua face, ó Senhor, e não a de César. Teofilacto Diócrida. A necessidade de nossos corpos é como um César. O Senhor ordena, pois, que se dê ao corpo o alimento adequado e a vestimenta, e a Deus o que é de Deus. Segue-se. E ficaram muito admirados a respeito dele. Os que deviam crer admiraram-se diante de tão grande sabedoria, pois não encontraram brecha para sua astúcia. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,